Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Enquanto você abre sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 3, quero dar graças a Deus pela vinda, pela chegada da Olívia. Que Deus abençoe os pais, que Deus abençoe os avós, especialmente ao pastor Eli. Que Deus a abençoe, aguarde e a ilumine. Amém? Mateus capítulo 3 diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestres. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações. Espírito Santo de Deus, fica à vontade para falar conosco. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero extrair, irmãos, deste texto algumas observações. E a primeira observação que eu quero extrair do texto é em relação ao deserto. Não quero falar do deserto físico. Não quero falar do deserto onde há calor, onde há areia, onde há ausência de pessoas, onde ocorre frio, escuridão, onde à noite, em algumas regiões, é muito frio. Não quero falar desse deserto físico, não quero falar sobre ele. Eu quero falar, nessa primeira extração que nós estamos fazendo do texto, do deserto no sentido de lugar difícil, no deserto no sentido de momento difícil. E é o que nós estamos passando. Toda a humanidade, sem exceção, seja rico, pobre, seja classe média, classe alta, todos, sem exceção, no mundo, por conta da pandemia, estão passando por momentos difíceis. E João Batista estava no deserto, mas ele não deixou de continuar. Ele não deixou de prosseguir com a sua pregação.
Ele não deixou de viver, pelo contrário, ele se adaptou a um ambiente, ele se adaptou às circunstâncias e prosseguiu. E nessa primeira estação do texto, a palavra é: se adapte às circunstâncias, se adapta ao que está acontecendo dentro da Bíblia, é lógico, e prossiga. Não deixa que as dificuldades que nós estamos enfrentando, que são muitas. Eu acho que o pior deserto que nós estamos vivendo é a incerteza, mesmo sabendo que a nossa pátria é outra, que nós somos filhos de Deus, que nós vamos para o céu. Mas mesmo sabendo disso, tenho certeza que o pior deserto que nós vivemos é a incerteza do amanhã. Então, não trave o hoje, não trave o presente por causa do amanhã. Viva, levante a cabeça e prossiga, continue. Amém? 2. A segunda estação que eu quero tirar do texto é em relação à missão. Aqui no versículo 2 do capítulo 3, diz que arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Isaías tinha a missão de anunciar, de pregar o arrependimento. Isaías tinha a missão de endireitar, de aplainar, de tornar reto o caminho do Senhor. E ele cumpriu a missão dele com todas as dificuldades, com o deserto. Ele cumpriu a missão dele, que era de pregar o arrependimento às pessoas, e isso no deserto. Então não pare, não trave a sua missão. Todos nós, filhos de Deus, temos a missão de refletirmos a Jesus Cristo, de amarmos ao próximo, de pregarmos ao Evangelho, de pregarmos o arrependimento, mas todos nós também temos missões específicas individuais. E algumas pessoas têm missão de cuidar de pessoas, outras de levantar pessoas. Qual seja a sua missão? Não querendo especificar aqui a missão espiritual bíblica que nós temos como filhos de Deus, mas qual seja a sua missão, não paralise por causa da pandemia. Continue, prossiga. Na missão de Isaías, de pregar o arrependimento, ele colheu os frutos. Pessoas eram batizadas, pessoas se arrependiam. Então prossiga a sua missão independente do deserto, de que o resultado virá no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho dúvidas. A terceira estação, eu já falei aqui, que é o resultado. Diz a Bíblia aqui, no capítulo 5, que o resultado da pregação do arrependimento de Isaías no deserto, além da missão de endireitar as veredas, de aplainar o caminho para o Senhor Jesus Cristo, o resultado, no versículo 5, as pessoas eram batizadas e as pessoas confessavam os seus pecados. Aquilo que separava as pessoas de Deus, aquilo que fazia a separação de Deus em relação às pessoas, que era o pecado, ele foi ultrapassado por causa da pregação de João Batista. As pessoas ouviam aquele, vamos dizer assim, louco no deserto, com roupas diferentes, alimentação diferente, pregando no calor de dia, pregando no frio à noite,
pessoas ouviam aquele louco. As pessoas acreditavam naquele louco. E as pessoas se convertiam, se arrependiam, se livravam daquele peso que separavam elas de Deus e se aproximava de Deus. Então, quando nós continuamos a nossa missão, seja ela qual for, temos recompensa. No caso específico de Isaías, a recompensa era o batismo, a confirmação do arrependimento genuíno, o batismo nas águas. Então, continue sua missão, que você irá colher os frutos. Continue plantando, seja qual for a sua missão, que você irá colher os frutos, com pandemia ou sem pandemia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? 4. A autoridade que Isaías tinha. Hoje eu sou militar e eu conheço um pouquinho sobre hierarquia e disciplina, e hoje eu identifico que um dos maiores problemas que nós enfrentamos, que a Igreja de Jesus Cristo enfrenta, é a ausência de autoridade. Não autoridade física, a figura de alguém. Não estou me referindo a isso. Estou me referindo à ausência de autoridade no sentido de pregar aquilo que nós fazemos. Ou melhor, de testemunhar aquilo que a Bíblia nos ensina, nos mostra que nós devemos testemunhar. E alguns anos atrás, nós entrávamos nas casas, nós tínhamos autoridade, nós tínhamos testemunho, e a autoridade, nós sabemos que ela é de Deus, que ela é espiritual, mas nós precisamos fazer coisas, realizar coisas, fazer algo para testificar a nossa autoridade. E essas coisas, esse algo que testifica a nossa autoridade, é o nosso testemunho. Infelizmente, nós, de uma forma geral, hoje em dia não damos testemunho de pessoas, de filhos de Deus, de servos do Senhor, de ministros de Deus. Coisa que não acontecia com João Batista. Ele tinha tanta autoridade, e eu quero mostrar isso para vocês no texto, no versículo 7. Ele tinha tanta autoridade que fariseus e saduceus vinham para serem batizados. E o batismo nós sabemos muito bem que é a confirmação do nosso arrependimento, que é aquilo que testifica o nosso arrependimento. O batismo serve para mostrar para as pessoas, para mostrar para Deus e para mostrar para o inimigo: agora eu faço parte da família de Deus. E aquelas pessoas, aqueles fariseus e aqueles saduceus, não testemunhavam isso, não testemunhavam arrependimento. E João Batista tinha autoridade, no versículo 7, para chegar e chamá-los de raça de víboras, de chegar e de refutá-los, de chegar no versículo 8 e dizer: produz frutos dignos de arrependimento. Viva conforme alguém que realmente, que verdadeiramente se arrependeu. Que não é o caso de vocês, fariseus e saduceus. Vocês são falsos. Ele tinha autoridade para falar dessa forma. Será que nós, hoje, a Igreja de Jesus Cristo, de uma forma geral, tem testemunhado esta autoridade? Tem vivido? Tem pregado
tem caminhado de forma para mostrar para as pessoas que a nossa pregação é verdadeira? Alguns anos atrás, nós entrávamos nas casas para evangelizarmos, para pregarmos o Evangelho, para orar pelas pessoas, e ninguém nos refutava. Hoje, nós entramos e as pessoas nos refutam. As pessoas dão exemplos de A, B e C, de coisas que ocorreram, que acontecem, de A, B e C, que ainda, apesar de estar dentro da igreja, vive uma vida de pecado. E é com muito pesar e tristeza que eu digo que algumas vezes elas têm razão. Porque nós, infelizmente, nós, de uma forma geral, não temos vivido, andado como testemunhas de Jesus Cristo, como pessoas que temos autoridade para pregar o Evangelho. Então, nessa extração aqui no quarto item desse texto sobre a autoridade, que nós possamos viver, andar, caminhar como pessoas dignas de usarmos, de usufruirmos da autoridade que vem de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. 5. O destino. João Batista tinha tanta autoridade de refutar aqueles fariseus e saduceus que no final ele mostra, ele diz qual será o destino destes que não produzem frutos dignos de arrependimento. E no versículo 10 ele fala: já está posto o machado à raiz da árvore. A árvore está em pé e o machado já está posto à raiz, pronto para cortar a árvore. E ele continua: toda árvore, pois que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aquela árvore que não produz frutos, aquela árvore que não produz bom fruto, essa não serve. Essa será cortada. Essa será lançada ao fogo. E o interessante, nós já lemos no versículo 8, ele diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Viva, se arrependa. Tudo aquilo que te prendia ao pecado, que você largou, deixe isso para trás e daqui para frente uma vida nova. É uma vida diferente. É uma vida sem o peso do pecado, é uma vida sem aquilo que te afasta de Deus. E viver dessa forma não é fácil. Mas não é fácil mesmo. É muito difícil. Mas nós conseguimos. Nós temos tudo para conseguir, para passar, para prosseguir, para andarmos na direção de Deus, de Jesus Cristo. Nós temos a armadura de Deus, nós temos a oração, nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo, nós temos o nome de Jesus, nós temos a igreja, nós temos jejum, nós temos tanta coisa para nos ajudar. Nós temos a unidade, nós temos tanta coisa para nos auxiliar. Então vamos nos agarrar a essas armas. Nós temos o batismo, nós temos a Santa Ceia do Senhor. Tantas coisas para nos ajudar. Nós temos a esperança, a fé, nós temos profecias
para onde nós iremos. Aqui mesmo, daqui a pouco nós vamos ver para onde nós iremos. Nós temos tantas coisas para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos fortalecer, para nos guiar. Se agarra a isso. Não se agarra à desesperança, não, ao medo, não. Não se agarre ao deserto, não. Se agarre a essas coisas. Porque a árvore que não produzir bons frutos, esta o machado irá cortar e lançar ao fogo. Que nós possamos produzir bons frutos, frutos dignos de arrependimento. E ele prossegue. E a última extração que eu quero tirar deste texto é a exaltação maravilhosa, linda, que ele faz do Senhor. E ele diz assim, versículo 11 em diante, ele começa a exaltar ao Messias, ao Cordeiro que tira o pecado ou os pecados do mundo. E no versículo 11 ele começa, eu vos batizo com água para arrependimento. A testificação de que eu me arrependi, de que o arrependimento é genuíno, que eu abri mão, que eu larguei, que eu lancei fora tudo aquilo que me separava de Deus e que agora eu quero viver uma vida santa, reta, na direção, no caminho de Deus. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso. É mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele começa a exaltar ao nosso Deus. Ele começa a exaltar ao Senhor Jesus Cristo. E ele continua. Ele, Jesus Cristo, vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. E eu fiquei pensando sobre o fogo, porque aqui mais acima ele fala de que a árvore que não produzir bons frutos será lançada ao fogo. E aqui agora abaixo ele diz de que ele, Jesus, nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por que com fogo? Porque quando nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo, aquele pouquinho de coisa que existe dentro de nós, que não vem de Deus, o fogo vai lá e queima. E aí sim, agora a casa está pronta para receber o Espírito Santo. Agora sim, a casa está santa, limpa para receber o Espírito Santo. Então, este mesmo fogo que irá queimar aqueles que não produzem bons frutos será usado para te preparar, para me preparar, para que o Espírito Santo venha e habite em nós, faça morada em nós. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é perfeito. O Espírito Santo é maravilhoso. Então, que a segunda obra da graça nós possamos buscar, que a segunda obra da graça, que é o batismo, que é o selo do Espírito Santo, nós possamos procurar no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas João Batista continua a sua exaltação. E no versículo 12, ele agora não só exalta, como ele mostra o caminho dos filhos de Deus, daqueles que produzem frutos dignos de arrependimento e daqueles que não produzem frutos dignos de arrependimento. E ele diz, versículo 12, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. O celeiro, o depósito, onde será guardado o trigo,
onde nós, que somos trigos, seremos guardados. Deus já está com a pá para nos separar. E aqueles que não são de Deus, a palha, ele queimará, e diz a Bíblia, em fogo inextinguível, em fogo que nunca se apaga. Então João Batista exalta o Senhor Jesus Cristo. João Batista mostra para nós que o caminho dos filhos de Deus é guardados no celeiro, no depósito, são os trigos. E aqueles que não são de Deus, a palha será levada para o fogo inextinguível, fogo que nunca se apaga. Que você, meu irmão, tenha coragem, desperta, levante a cabeça para não deixar o deserto te paralisar. Que você continue a sua missão. Que você naturalmente mostre os resultados da continuação da sua missão. Que você possa testificar no nome do Senhor Jesus Cristo a autoridade que vem do céu, que vem de Deus, de forma natural, com a sua vida, com o seu testemunho. Que nós possamos ter coragem de mostrar àqueles que não querem nada com Deus, o destino deles. E que nós possamos ter o amor de mostrar para os filhos de Deus que o destino deles é um local, é um depósito, é um celeiro, guardados por Deus. E que você e eu possamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, exaltar esse Deus maravilhoso. Amém? Que Deus o abençoe, que Deus o ilumine, que Deus o guarde. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Eu sei, Senhor, que muitos de nós estamos sem esperança. Afasta dos nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, esse sentimento, Senhor. E traga esperança para os nossos corações, para os nossos lares, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós não somos desta pátria, Senhor. A nossa pátria, ela é celestial. Nós somos filhos do Senhor, nós somos trigo, Senhor. Nos dê força para passar por este deserto. Que nós possamos continuar a nossa missão, que os resultados possam testemunhar e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, Pai, a termos a autoridade, que essa autoridade venha do alto, venha do Senhor. Nos ajude a mostrar o destino para os filhos de Deus e também o destino, Pai, para aqueles que não se arrependerem, que não produzirem frutos dignos de arrependimento, Senhor. E por fim, Senhor, nos ajude a sermos gratos e exaltarmos a todo tempo ao nosso Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus o abençoe, irmão. Que Deus o abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo.